Bom dia, sétimo ano, mais um vídeo de aula da semana do dia 26 até o dia 30. Sétimo ano A. Operações com números racionais, que são os números na forma de fração ou decimal. Então, eu coloquei uma soma e outra adição, né? Soma ou adição. Uma fração com denominadores diferentes e outra com denominadores iguais. Essa é super fácil. Quando vocês obtiverem uma conta como essa e os denominadores, são iguais, então vocês têm que observar antes. Perfeito, é só fazer a operação. Então você pode pôr o resultado: 5 mais 6, 11. Conserva o denominador, perceberam? Não soma. A gente fala que conserva, tá? Conserva o denominador, então é uma característica. Quando eu tenho frações que os denominadores são diferentes, não vou ficar fazendo muito risco para não confundir vocês. O 4 e o 5 são diferentes, então a gente vai ter que fazer o MMC do 4 e do 5. Então eu vou vir aqui no cantinho do meu caderno, eu vou fazer o MMC do 4 e do 5. E eu vou fazer divisão, Então, eu começo dividindo por 2. Então, para fazer o MMC, a gente usa o número 2, o 3, o 5, o 7, são os mais usados. 4 dividido por 2 dá 2. Coloca a vírgula. 5 não dá para dividir por 2. Abaixo. De novo, eu vou dividir por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Conserva o 5. Dá para dividir por 3? Não, porque eu já disse para vocês, quando a gente for fazer o MMC, eu posso usar o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e outros números. Esses são os mais usados. Então, depois do 3 vem o 5. Aí, 5 dá para dividir por 5. Abaixo 1, 5 dividido por 5, 1. Quando chegou no 1, acabou. O que eu faço agora, professora? Multiplico aqueles números que ficaram na coluna, vou fazer vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o meu MMC. Então, eu vou colocar aqui, pulo uma linha e eu coloco 20 para os dois. Aí, eu vou fazer o que agora, professora? Pega esse 20, divide pelo número de baixo, que é o denominador. Pega esse resultado e multiplica pelo numerador. E escreve o número aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Tá vendo? De novo, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Copia a adição aqui. Agora eu posso somar. 12 com 5, 17. Conserva o denominador. Olha como essa conta é mais difícil e é a que mais a gente usa. Então, copiem no caderno de vocês, porque pode ser que lá no simulado tenha um exemplo semelhante. Eu posso falar, eu vou somar 1/4 das minhas figurinhas com os 3/5 da figurinha do meu irmão. Quantas figurinhas a gente tem junto? Aí vocês vão fazer a adição. Tanto para adição como para subtração tem que fazer MMC se os denominadores forem diferentes. Agora eu vou fazer uma multiplicação. Eu usei um número decimal vezes, o pontinho, né, que representa a multiplicação, uma fração. Não dá para fazer a conta assim. Então, eu vou transformar esse número decimal em fração. Como que eu leio esse número? 3 décimos. Então, eu vou escrever ele dessa forma. 3 sobre 10. É fundamental que vocês percebam que quando a gente todo número com vírgula, como o nosso sistema de numeração é decimal, pode ser sobre 10 ou sobre 100. Então, nesse caso aqui, para eu transformar esse número, deixa eu pegar um papelzinho aqui para eu fazer alguns comentários extras. Vou escrever aqui. Se eu tenho, então, assim, 0,4, escreve o 4, aí você pensa, só tem um número depois da vírgula? 0. Se fosse assim, 0,04, esse número é muito pequeno. Então, esse aqui é 4 centavos e esse aqui é 40. Então, por exemplo, você escreve o 4, 2 casas após a vírgula, 2 zeros, 4 centésimos, 4
décimos. Aqui é décimos. E aqui é centésimos. Um outro exemplo, 0,15. Você escreve o 15, 2 casas após a vírgula, 100, 15 centésimos, tá? Então, isso aqui é muito importante, a gente trabalha no 5º ano, no 6º ano, tem que memorizar. Então, eu vou transformar esse daqui em 3 sobre 10. Vezes o 5 sobre 8. Agora eu posso continuar a minha conta. E é muito fácil essa conta, é só multiplicar. Não tem que fazer MMC, nada disso. 3 vezes 5, 15. 10 vezes 8, 80. Ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. Quando esse número é muito grande, você tem que pensar se dá para simplificar. Então, eu vou simplificar por 5. Por que que eu vou simplificar por 5? Termina em 5 e em 0. Todo número que termina com 5 em 0 está na tabuada do 5. Então, eu posso simplificar, é tornar mais simples. Então, eu vou dividir, ó, por 5. E tem que ser sempre pelo mesmo número. Eu não posso fazer aqui por 3 e aqui por 7. Tem que ser pelo mesmo número. Aí, você pensa qual o número que dá certo. 15 dividido por 5 dá 3. 80 dividido... vamos fazer aqui, ó. 80 dividido por 5. 1 vezes 5 aqui, sobra 3, abaixo 0. 6 vezes 5, 30. 16. Pronto, nossa resposta. Outra maneira, professora, de fazer. A gente podia ter simplificado antes e não no final. Quem lembra de simplificar antes, vai, de repente, achar mais fácil. Então... Por exemplo, se você poderia ter feito assim, ó, a partir daqui. Ó. Você já poderia ter simplificado? Você observe e faz. Será que dá para eu simplificar antes? Como assim, professora? Ó, o 5 e o 10, lembra que eu falei? Ó, eles estão na tabuada do 5, então eu vou dividir por 5. Ó, vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Eu corto porque o 5 não vale mais, agora vai ser 1. E 10 dividido por 5 não vale mais o 10, eu cortei, então vai ser 2. Então, quando eu for fazer a multiplicação agora, eu vou usar o 1 e o 2. Aí eu vou fazer normal, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 8. Olha só como deu o mesmo resultado? Só que eu simplifiquei antes. Então, pode simplificar antes ou depois. Aí fica do jeito que você prefere. A resposta vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, são 2 maneiras de fazer. Eu vou colocar um exercício lá de fração para vocês multiplicarem. Então, copiem esse exemplo. Só vou mudar o número. Aqui pode ser 0,5. Então, se é professora, então eu vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Se eu colocar assim, então... 0,5 vezes 2 terços, ó. Então a professora falou que tem que transformar o número decimal em fração. Então vai ficar 5 sobre 10. Aí eu vou copiar o outro. Aí a professora disse, olha só, faz de conta que eu sou aluna e eu tô pensando como que você vai pensar. Para eu ver se dá para simplificar. Aí o 10 e o 2 tá na tabuada do 2. Então eu vou simplificar por 2, ó. Vou simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu vou multiplicar igual a professora falou. Então eu vou fazer o quê? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. O que acontece aqui? Ainda dá para simplificar, porque o 5 e o 15 estão na tabuada do 5. Pode acontecer de mesmo você ter simplificado antes, no final ainda precisar. E é obrigatório simplificar. A gente tem que simplificar até obter o resultado mais simples. De modo que não dê mais. Ó, o 3 está na tabuada do 3 e o 16 estava na tabuada do 4. Então, não dava mais para trabalhar a simplificação aqui. Mas aqui ainda dá. Eu ainda posso simplificar pelo 5 de novo, ó.
Aí 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Olha como que ficou bem mais simples esse resultado, tá vendo? O objetivo da simplificação é tornar mais simples. Então, isso aqui, ó, eu acabei criando um novo exemplo que a gente simplificou antes e depois, né? Então, ficou aí alguns exemplos, vocês copiem no caderno, volta ao vídeo e assiste de novo. O legal é assistir o vídeo uma vez, assistir de novo e copiar. E quando vocês forem fazer o simulado, já vai olhando no caderno e vai aproveitando todas as dicas que eu dei. Pode ser que essa conta esteja lá. Já pensou? Se essa conta já estiver lá, você já vai saber a resposta. Um beijo para vocês!